Eu saúdo a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Amém. Nós estamos chegando ao final do mês de fevereiro, um mês tão gostoso que nós passamos de comemorarmos juntos os 40 anos de vida que Deus deu à nossa igreja. Há um ditado popular que diz que tudo que é bom dura pouco, né? Mas quando diz respeito ao Senhor, aquilo que Deus é, aquilo que Deus faz, isso não é verdadeiro. E as misericórdias do Senhor duram para sempre. Por isso nós adoramos esse Deus, porque nos abençoou nessa jornada de 40 anos, e nós cremos que pela fé vai continuar nos abençoando. As suas promessas nos dizem isso, que Deus é Deus de misericórdia infinita, e por isso nós o adoramos. E é a palavra que nos convida a abrirmos o coração e adorarmos o Senhor. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 145. E nós vamos ler o convite que Deus nos faz através da sua palavra para o adorarmos de todo o nosso coração. Salmo 145, do verso 1 ao verso 7. Vou convidar toda a igreja que se coloque em pé, e nós vamos fazer a leitura deste belíssimo salmo. Eu vou ler o verso primeiro, e a igreja vai responder lendo o verso 2, e assim nós vamos até o 7º verso. A bondade, grandeza e providência de Deus é o título deste salmo. E ele diz assim: exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as suas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Passear no poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória de tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Quer que você olhe de novo com bastante atenção para o verso 6. Falar-se-á o poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Esse foi um mês propício para nós fazermos isso, trazermos à memória os feitos do Senhor, trazermos à memória a maneira carinhosa com a qual Deus nos conduziu. E se todos nós juntos nos esforçarmos, ainda vamos omitir algo de bom que Deus nos fez. Deus tem nos abençoado de todas as maneiras, de todas as formas. E quando a gente reconhece isso, não há outra coisa a fazer a não ser nos prostrarmos em adoração a esse Deus. E nós vamos adorar o Senhor cantando o hino 66 do Cantai Todos os Povos. Deus
Senhor, santo, santo, glorioso és tu, Pai querido. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa noite de louvor, de adoração, por esse culto, ó Deus, que nós podemos prestar a Ti, Senhor, como forma de gratidão, ó Deus, como reconhecimento da Tua bondade, a Tua misericórdia, ó Deus, como gratidão pelos carinhos, pelo cuidado, ó Deus, pela misericórdia que o Senhor teve para com este povo durante esses 40 anos, Pai querido. Obrigado, Senhor, pela Tua bondade, obrigado, ó Deus, pela Tua misericórdia, obrigado, ó Pai, porque dia após dia o Senhor tem sido fiel, o Senhor tem sido Deus zeloso, Deus cuidador, Deus libertador das nossas vidas, e nós te adoramos por isso, Senhor. Pai, colocamos nosso coração diante de Ti. Pai, fala conosco, ó Deus, que nós possamos sair daqui diferentes, Pai, que nós possamos sair daqui cheios da Tua palavra, Pai, animados, contentes, motivados a Te adorar, a Te servir, ó Pai, no reino, para a Tua honra e a Tua glória, Senhor. Pai, abençoe as nossas famílias, cada qual que representa um lar, ó Deus, que a Tua boa mão esteja sobre nós, sobre os nossos lares, ó Pai, colocamos as nossas vidas aos Teus pés, Senhor. Pai, dirige cada ato deste culto para a Tua honra e a Tua glória. Nós oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Ainda em pé, eu convido o Ministério de Louvor. Abre meu coração.
saúde. Nós te agradecemos porque o Senhor coloca em nossos corações, ó Deus, tentarmos ao seu lado. Obrigado, ó Pai, por este dia ser tão especial. É graças a Ti que nós podemos comemorar, ó Deus. E coloca em nossos corações, ó Pai, o desejo de estarmos sempre lutando pelo Evangelho, sempre estarmos testemunhando o Teu nome, ó Deus, sempre estarmos vivenciando a Tua palavra e estarmos voltando sempre ao primeiro amor, que é o Evangelho de Cristo Jesus, ó Deus. Esteja com cada irmão aqui presente, esteja aceitando os nossos louvores como aroma mais suave a Ti, ó Deus. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Boa noite, irmãos. Eu gostaria de conhecer nesse momento e saber se há alguém que nessa noite tão especial para a nossa igreja nos visita pela primeira vez. Se houver alguém, eu gostaria de pedir que levantasse uma de suas mãos para a gente conhecer. Alguém? Ninguém? Não? Aqueles que já nos visitam por outras vezes e que têm frequentado a nossa igreja ainda como visitantes, sejam sempre muito bem-vindos. Aqueles que já fizeram parte de nossa igreja e estão aqui nos visitando, que a paz de Deus esteja com todos vocês, com toda a nossa igreja. Nesse momento eu convido a todos que possam saudar os nossos irmãos com a paz de Cristo, com um abraço. Essas crianças, para que Deus prepare os corações nisso. Bondoso e amado Pai, obrigado pelo privilégio de estar aqui essa noite, nessa comemoração desses 40 anos da terceira IPI de Guarulhos, Pai. Obrigado porque o Senhor tocou no coração da nossa querida irmã, Dona Josina, para que ela pudesse abrir as portas da tua casa. E ali começou o Senhor tinha um projeto na vida dessa família, Pai amado. E hoje nós vemos isso, essa igreja completando mais um ano de vida, meu Pai. E essas crianças aqui na frente, a qual agora, Pai, eu coloco a minha oração a elas, meu Pai. Que o Teu Espírito Santo possa estar trabalhando no coraçãozinho de cada uma delas. Use a Thaís, Pai, que vai administrar a Sua palavra, Pai, para essas crianças. Abençoe, Pai. Abençoe as crianças que não têm esse privilégio de estar aqui esta noite. Mas, com o tempo, assim possa. Que
tudo acontece de acordo com a sua vontade, que seja feita a sua vontade na vida de cada criança que está na face da terra. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse momento tão especial. A Ele toda a honra, toda a glória. Amém. 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 Nós vamos ouvir a palavra do Senhor e eu vou passar a palavra ao reverendo Valdomiro. O pastor Valdomiro, nosso amigo de caminhada. Eu conheci o pastor Valdomiro não aqui em São Paulo, mas lá em São José do Rio Preto. Na época ele foi presidente do presbitério lá e eu era seminarista naquela época. E como seminarista sempre era abençoado pelo pastor quando ele fazia as aberturas do presbitério, trazia devocional, trazia a palavra de Deus. E nós achamos oportuno nessa data dos 40 anos convidar aquele que foi o primeiro pastor da igreja, quando a igreja foi organizada, antes congregação, depois igreja, hoje o primeiro pastor. Ele não sabe, mas ele já falou aqui no telão, nós já vimos ele dar o testemunho dele aqui no telão, no primeiro domingo, e hoje nós temos ele aqui presente conosco para compartilhar a palavra do céu. Então, convido o pastor, convido o público, que Deus abençoe e use para falar o nosso coração em nome de Jesus. Então, boa noite a todos os irmãos. É uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos para esse momento. E eu comecei a recordar, quando cheguei aqui, as primeiras vezes, antes mesmo de ser pastor, como seminarista, vim muitas vezes aqui, lá na casa da dona Josina, amassando um barro danado por aqui, aqui era tudo barro, tudo coisa de barro, mas era sempre uma alegria estar andando por aqui, pregando o Evangelho, conhecendo pessoas, e hoje eu retorno depois de 40 anos. Então, quando eu estou aqui completando 40 anos de ministério, se contar a licenciatura é 41, são 41 anos, Mas vamos tirar a licenciatura, então a igreja tem 40 anos e eu tenho 40 anos de ministério, Eu fui o primeiro pastor da igreja e a igreja foi a minha primeira igreja, Então foi uma experiência muito interessante na minha vida, passar aqui pela terceira de Guarulhos. Naquele tempo eu estou vendo aqui várias pessoas, um deles é o Daniel, era jovem naquele tempo, Walter era adolescente, e assim, nós estamos revendo algumas pessoas aqui muito importantes para nós. Eu também era bem mais jovem, tinha um pouco mais de cabelo, Estou vendo o Josias lá, também era adolescente, então quero dizer a minha alegria de estar revendo esses irmãos, Esses irmãos. Eu hoje estou pastoreando a IPI de Água Rasa, uma igreja que vai completar, nós vamos celebrar no dia 19, no dia 20 de março, 67 anos, 67 anos. A IPI de Água Rasa, Moca, eu cheguei lá no começo do ano passado, em março do ano passado, a convite do presbitério, não foi nem da igreja, encontrei lá 15 pessoas na igreja, dos quais 80% têm mais de 80 anos. Então, para os irmãos terem uma ideia da igreja que eu encontrei. No entanto, com um patrimônio que vale mais de 2 milhões, um patrimônio extraordinário. E eu fui convidado para fazer um trabalho de revitalização naquela igreja. Aceitei o desafio de fazer esse trabalho de revitalização da IPI de Água Rasa. Deus tem nos abençoado muito. Nós encontramos lá 15 pessoas nos cultos. Hoje já estamos por volta de uma média de 35, 40 pessoas todos os domingos no culto da noite. Nosso culto é às 18h30. E eu costumo botar no Facebook, falar com os amigos que a minha igreja está cheia de banco vazio. Venham nos visitar. Venham nos visitar. Que um lugar ocupado já é um motivo de muita alegria para o nosso coração lá na terceira IPI, na IPI de Água Rasa. Então,
Fica aí o desafio para os irmãos. E dia 19 nós vamos ter um coral lá, é um sábado, assim não atrapalha a programação da igreja, né? Nós vamos ter lá um coral masculino da primeira IPI de São Paulo. Mais de 30 homens, chamam Coral Homens de Fé. Estará fazendo uma audição lá para nós. E no domingo nós vamos celebrar também o aniversário, e aí os irmãos já estarão representados lá, porque o quarteto Esperança e Fé vai estar cantando lá conosco. Então estamos todos juntos aí sempre, né? Graças a Deus. Mateus 12, 20. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. Meus irmãos, uma das coisas mais belas que se encontra na Bíblia é esta frase, falando a respeito de Jesus: ele não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que ainda fumega. Nesse texto encontramos uma linguagem simbólica para falar às pessoas cana quebrada, para falar às pessoas pavio que fumega. A Bíblia está falando comigo, a Bíblia está falando com você. Como está a sua vida hoje? Uma cana quebrada? Ou a sua vida está um pavio que fumega? Ou a tua vida está tudo bem? Sua vida cristã está ótima, está uma maravilha. Será que é isso que está acontecendo com a sua vida? O que é uma cana quebrada? A cana era uma erva, um bambu que dava às margens do Rio Jordão, e ele era colhido e se fazia daquela cana, daquele bambuzinho, flautas, apitos e outros instrumentos de sopro para as pessoas tocarem. Era uma tarefa delicada fazer esses instrumentos, porque a cana era muito frágil e ela quebrava com facilidade, e quando a cana quebrava, ela era esmagada e jogada no lixo. Uma cana quebrada para nada mais servia, não podia mais emitir nenhum som, nada servia mais, para nada mais servia aquela cana quebrada, e por isso ela era jogada fora. Hoje, alguns irmãos da fé estão também fragilizados, abatidos, uma verdadeira cana quebrada. Não são mais flautas que se toca, nem apitos que emitem sons. Estamos falando de irmãos, muitas vezes, não estamos falando daquele irmão que faltou ao culto, não estamos falando daquele irmão que faz tempo que não vem à igreja. Eu estou falando de irmãos que estão sentados nesse banco hoje, participando desse culto. Os irmãos se lembram do hino que diz assim: quantos que corriam bem, de longe agora vão, outros seguem que também, sem amor e frio estão. Muitos estão longe, caminhando longe da igreja, longe da vida cristã, mas no entanto nós estamos muitas vezes com as nossas igrejas cheias de irmãos que estão frios, estão desanimados, mas continuam vindo à igreja, porque acostumou a vir à igreja. Vem para encontrar o amigo, vem para encontrar o colega, o parente, mas não vem mais com aquela alegria de estar na casa
casa do Senhor. Quantos irmãos que estão quebrados na fé, quebrados pela indiferença de alguém, quebrados pela traição de alguém, quebrados pelos seus fracassos nos estudos, no trabalho, na vida familiar e até mesmo na vida cristã, quebrados pelos fracassos diante da vida, que sonharam e essa vida não aconteceu, e a idade está chegando e ele percebe que tudo aquilo que ele sonhou não vai acontecer na sua vida. Quebrados pelos vícios e maus costumes, quebrados pela falta de atenção e carinho das pessoas mais queridas, de quem eles mais esperavam carinho e atenção, não tem mais, não conseguem ter. Quebrados até mesmo pela própria fragilidade, pelas suas próprias dificuldades, que ao longo da vida não conseguiu superar as suas dificuldades, por isso são canas quebradas hoje também. Você pode não estar quebrado, irmão, mas também não consegue ter a vida vitoriosa que o cristão precisa ter, a vida realizadora que o cristão precisa ter como cristão. Você vem para a igreja, ouve uma pregação, ouve um testemunho, um louvor que toca o seu coração, mas você não consegue mudar nada na sua vida, e na segunda-feira você continua igualzinho como esteve no domingo na igreja. Assim, você está invalidando o poder do evangelho na sua vida. Que lamentável você, irmão, fazendo isso, invalidando o poder do evangelho. Justo você, que era uma pessoa vibrante, agora é uma cana quebrada, é uma cana esmagada. Você, mais um que não produz mais som algum, perdeu a graça, a vida perdeu a graça, a vida cristã perdeu a graça, tudo está sem graça, e você prossegue, não vivendo, porém vegetando, materialmente muitas vezes e espiritualmente. O que é o pavio fumegante? O que é o pavio fumegante? É o pavio que a lamparina, da lamparina que agora só solta fumaça. Quem foi criado no sítio, como eu, sabe muito bem o que é uma lamparina, que a gente acendia a lamparina e depois acabava o querosene durante a noite e ela ficava soltando fumaça e cheirava mal, e no outro dia a gente amanhecia com o nariz preto por dentro. Não é isso? Né? Era isso que acontecia. Em Israel as casas eram iluminadas por candeias que tinham um pavio de linho e era embebido em azeite para produzir luz e para iluminar toda a casa. Assim era em Israel. Então, quando o texto bíblico nos fala do pavio fumegante, está falando do pavio da candeia que era usado para iluminar a casa naquele tempo. Quantos irmãos que eram brilhantes, quantos irmãos que eram luz, quantos irmãos que eram especial, exemplos de trabalho, exemplos de fidelidade, de fé, de amor à igreja, exemplos de amor aos perdidos, mas hoje não brilham mais. Mas hoje são verdadeiros pavios que fumegam, já não tem mais luz, já não brilham mais, já não iluminam mais, andam amargos, andam silenciosos, andam sem graça, andam sem alegria, sabem que precisam voltar a brilhar, sabem que precisam voltar a ser luz, mas muitas vezes não conseguem mais e já se deram por derrotados. Irmãos, é com os irmãos cana quebrada, com os irmãos pavios fumegantes, que nós queremos dar uma boa notícia. É para você que eu tenho uma boa notícia hoje. É para vocês que eu deixei a minha igreja lá em Peí de Aguarrada para vir aqui, para dizer isso. Para você que está assim na vida espiritual, eu vim aqui para dizer que Jesus te ama.
E ele disse que ele não esmaga a cana quebrada, nem apaga o pavio que ainda fumega. Muitas pessoas gostam de esmagar a cana quebrada. O irmão está com problema, ao invés de visitar o irmão, orar pelos irmãos, ele senta a boca no irmão. Ao invés de buscar o irmão para vir para a igreja, ele senta a boca no irmão. Isso é esmagar a cana quebrada. É o pai que esmaga o filho. É a esposa que esmaga o marido, que está com a cana quebrada. E quando eu falo isso, eu me lembro do filho pródigo. Quando ele voltou, o irmão mais velho queria esmagar a cana quebrada, acabar com ele. Mas o pai, no entanto, o acolheu com uma festa. Que coisa extraordinária! Esse pai é simbolizado em Jesus. Jesus não esmaga a cana quebrada. Lembremos de Pedro. Pedro que andou com Jesus cerca de 3 anos. Pedro que viu os seus milagres. Pedro que comeu o pão e o peixe multiplicado. Pedro que andou sobre as águas. Pedro que ouviu Jesus dizer que ele um dia seria traído, que ele um dia seria preso, e que ele um dia seria morto, e que ele um dia também ele haveria de ressuscitar em glória. Pedro chegou a dar uma de valente. Se eu estiver perto de Jesus quando ele for ser preso, não vai ser preso não. Perto de mim isso não vai acontecer. Mas o fato é que Jesus foi preso nas barbas de Pedro. E Pedro não fez nada, não teve condições de fazer nada para defender Jesus naquele momento. Até ameaçou de tirar uma espada, que o próprio Jesus falou: guarda essa espada aí, porque isso aí não vai resolver nada. Começou a partir dali seguir a Jesus de longe. Como se não bastasse seguir a Jesus de longe, ele negou a Jesus por 3 vezes, diante das pessoas mais ridículas que poderia acontecer. Ele foi e negou Jesus por 3 vezes. E quando Jesus estava sepultado, resolveu voltar à pescaria. Vou pescar, desanimando todo o quadro de discípulos. Eu vou pescar, o outro falou: eu vou fazer outra coisa. E cada um se espalhou para um lado. Mas isso fez muito mal para Pedro. Pedro passou a levar uma vida angustiada, ficou deprimido. Uma verdadeira cana quebrada, um verdadeiro pavio que só fumegava e não tinha mais luz alguma. Mas Jesus não esmagou a Pedro quando ele estava em uma cana quebrada. Quando Jesus ressuscitou, ele falou para as mulheres ir avisar os discípulos que ele havia ressuscitado e que ele iria adiante para se encontrar com os discípulos, e mandou um recado especial para Pedro. Diga isso para Pedro. Jesus se interessava por Pedro. A amizade de Jesus, o carinho de Jesus por Pedro era extraordinário, porque ele sabia que Pedro estava precisando muito dele, que Pedro estava com a cana quebrada, que Pedro havia perdido a alegria e a felicidade de servi-lo, que Pedro estava agora derrotado, fracassado e precisava dele. Ouçam a palavra lá de Ezequiel 34:16. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada eu a ligarei, e a enferma fortalecerei. Olha que promessa extraordinária. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada eu a ligarei, e a enferma eu fortalecerei. Jesus fez isso com Pedro. Foi buscar Pedro aonde ele estava. Pedro estava só o pó, frio, desgarrado, quebrado, mas Jesus foi buscá-lo. E quando Jesus o encontrou, perguntou para Pedro: Pedro,
tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Essa mesma pergunta, quem sabe você esteja ouvindo agora no teu ouvido, Jesus lhe perguntando: tu me amas? Tu me amas? Quem sabe ele esteja perguntando porque você está uma cana quebrada, porque você está um pavio fumegante. Escuta, ouça, Jesus perguntando: tu me amas? E ele perguntou segunda vez para Pedro, e perguntou a terceira vez para Pedro, e na terceira vez Pedro diz: sim, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo, tu sabes que eu te amo. E Pedro caiu em lágrimas, reconhecendo que Jesus estava falando para ele das 3 vezes que ele havia negado Jesus. Agora ele precisava dizer 3 vezes também que amava Jesus, que amava Jesus e que queria ter uma vida com Jesus. Você consegue dar hoje a mesma resposta de Pedro para Jesus? Você consegue fazer isso? Está disposto a fazer isso? Pedro, depois disso, ficou tão preparado, tão fortalecido, tão abençoado, que Pedro, a partir dali, fez um caminho extraordinário até morrer por Jesus. O que nós podemos aprender com isso? Primeiro, que Deus não abre mão dos que ainda têm vida. Deus não abre mão de nós enquanto nós estivermos vivos. Não abre mão. A cana quebrada ainda é cana. Não está quebrada, mas ainda é cana. O pavio fumegante não ilumina, mas ainda é pavio. Ainda pode ser restaurado. Para Deus, você ainda é você. E você ainda pode ser uma flauta, uma cana que se transforma numa flauta. Você ainda pode ser um pavio que ainda vai iluminar, vai brilhar. Muita gente, muitos gostam de pisar a cana quebrada, de apagar o pavio que ainda fumega. Jesus não, ele sara a cana quebrada, ele reacende e reaproveita o pavio que ainda fumega. Jesus é o único nesse mundo que é capaz de reciclar o ser humano, ajuntar os restos do ser humano e fazê-lo de novo. Quando eu cheguei em Indaiatuba para colaborar com a IPU, encontrei uma igreja com 14 pessoas, sendo praticamente todos de uma só família. E comecei o meu trabalho. De repente, um irmão chegou para mim e falou: olha, o senhor sabe, pastor, que o irmão Felício, eu posso falar o nome, eu tenho autorização dele. Pastor, o senhor sabe que o irmão Felício é alcoólatra? Irmão diácono. Eu falei: não. Pois é, pastor, ele é alcoólatra. Aí fui descobrir que ele toda semana ele ia lá na igreja, limpava o quintal, tinha um quintal grande, retirava o lixo, arrumava tudo bonitinho lá na igreja, e depois ele ia para o boteco da esquina beber pinga com as pessoas que lá bebiam. Esse era o irmão Felício. Quando eu percebi algumas dificuldades e outras pessoas com problemas parecidos na igreja, eu falei: vou reciclar essa igreja. Propus para a igreja de zerar o mandato dos presbíteros, zerar o mandato dos diáconos, zerar tudo e fazer uma nova eleição de 3 presbíteros e 3 diáconos, ou diaconisas, ou presbíteras. E fizemos essa eleição. E nessa eleição eu trabalhei para que o seu Felício não fosse eleito. E ele não foi eleito.
Passou um domingo, cadê o seu Felício? Não estava na igreja. 2 domingos, seu Felício não estava na igreja. 3 domingos, seu Felício não estava na igreja. Durante a semana eu fui visitar o seu Felício. Seu Felício, o que aconteceu que o senhor não apareceu na igreja há 3 domingos? Pastor, os irmãos não me quiseram diácono, eu estou chateado, não vou para lá, não vou para a igreja. Falei, então, irmão. Falei, o irmão acha que é certo o irmão ser alcoólatra e ser diácono da igreja? E ele ficou me olhando. O senhor me responde, presidente, seu Felício, se o senhor está certo no que o senhor está pensando, está fazendo. E ele ficou mudo. Continuei visitando aquele irmão 1 ou 2 vezes por semana, pelo menos. Passados mais uns 2 domingos, ele voltou para a igreja. Começou a ir para a igreja. E assim eu fui trabalhando com ele. Depois de uns 5, 6 meses, seu Felício começou a parar de beber. Já não ia mais para o bar beber. Já não chegava em casa bem. E nós fomos trabalhando com ele. E meus irmãos, o seu Felício foi liberto do álcool. Eu me propus a interná-lo para assustá-lo. Vou internar o senhor, porque a tua mulher quer que interne, com as filhas quer que o senhor seja internado. Eu vou internar o senhor. Porque eu não vou. Eu falei, tem lei que obriga o senhor a ir. Aí ele ficou assustado comigo. E nós fomos trabalhando. Irmão, Deus libertou aquele irmão. E para os irmãos terem uma ideia do que aconteceu, 2 anos depois, nós fizemos uma eleição para eleger diáconos e presbíteros da igreja, que a igreja cresceu. E aí o que aconteceu? O pessoal começou a votar no seu Felício de volta. Aí ele levantou e pediu a palavra. Pastor, eu queria falar. Falei, tudo bem, pode falar, seu Felício. Pastor, eu peço para ninguém votar no meu nome, porque eu já sou velho, eu gosto da igreja e vou ajudar sem ter cargo, sem nada. Deixa os jovens serem eleitos diáconos e diaconisas aqui na igreja. Eu vou ajudar do mesmo jeito, não preciso ser diácono para trabalhar na igreja. Meus irmãos têm voltado a Indaiatuba várias vezes. Então quase cada 15 dias, pelo menos, eu estou lá ou até mais. E algumas vezes eu encontrei seu Felício no supermercado. E quando eu encontro o seu Felício, ele vem e me abraça. A esposa dele vem e me abraça e fala, pastor, o senhor salvou o nosso lar através do seu trabalho aqui. Eu hoje tenho saúde, eu hoje estou bem, eu hoje estou feliz, eu hoje a minha família se alegra comigo, minhas filhas se alegram comigo, já não choram mais por minha causa. Seu Felício era uma cana quebrada. Era uma cana quebrada e foi restaurado. E hoje faz uma semana que eu estive na casa dele. E fui lá na casa dele, ele me fez tomar café, sentar, foi fritar bolinho para mim, porque ele queria que eu ficasse e passasse a tarde na casa dele. E ele está alegre, está feliz, a esposa está muito doente e ele cuida dela com todo carinho. Meus irmãos, o diabo, esse encardido, gosta da destruição. O diabo gosta de pisar a cana quebrada e depois jogá-la no fogo do inferno. E a igreja de Jesus Cristo é aquela que precisa se levantar contra as ações do diabo, esse encardido que quer a destruição e não a vida das pessoas. Os irmãos precisam lembrar de uma coisa: a misericórdia de Deus não acaba como o azeite da candeia, ela dura até a segunda vinda de Jesus Cristo, a misericórdia. Que cada um de nós possamos aproveitar essa misericórdia, essa graça, essa bondade de Deus que está à nossa disposição para nos restaurar como o seu Felício foi restaurado. Quem sabe não do alcoolismo, mas quem sabe da nossa frieza e da nossa indiferença do trabalho do Senhor. Nas mãos do Senhor tudo se renova.
a cana quebrada volta a ser flauta, volta a emitir sons, e o pavio fumegante volta a iluminar, volta a brilhar. E você aí, irmão, você que está aí agora, você que hoje está cansado, você que hoje está sonolento, você que hoje está desanimado, você que hoje veio para a igreja não com a intenção de ouvir a palavra de Deus, não com a intenção de louvar a Deus, veio porque acostumou a vir, veio porque é uma obrigação. Quem sabe você nem percebeu, mas hoje você está reduzido espiritualmente a uma cana quebrada e a um pavio que apenas fumega. No passado foi um crente de oração, no passado foi um crente pregador do Evangelho, mas hoje você não ora mais, você não prega mais, você não está mais na presença de Deus, e por isso não sente mais a alegria de servir a Deus, não sente mais a alegria de ser um servo de Deus. E o encardido está feliz, o encardido está feliz com a sua vida fracassada espiritualmente, ele está rindo de você, pior, ele está rindo do Evangelho, pior ainda, ele está rindo do Senhor Jesus, que quer fazer um milagre na tua vida e você não percebe. Mas Deus não faz o desejo do inimigo, Deus não faz a vontade do inimigo, Ele não apaga o pavio que ainda fumega, Ele não pisa a cana quebrada. Peça ao Espírito Santo e Ele vai fazer um milagre na sua vida, Ele vai mudar o seu coração, e o seu coração se transbordará daquela alegria do primeiro amor que você conheceu. Paulo disse: desperta tu que dormes, levanta de entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Busque o esclarecimento de Cristo na sua vida, busque a alegria do Espírito Santo na sua vida. Preste atenção, irmão, o encardido não quer você uma pessoa vitoriosa, ele quer você pensando da seguinte maneira: não tem mais jeito, sou um caso perdido. Ele usa as pessoas mais próximas de você para lhe dizer: você é uma cana quebrada, é uma cana esmagada, não adianta mais, você não vai ser nunca mais aquele crente que você já foi. Esse pastor está maluco, você não tem mais nem idade para isso tudo que ele está falando. Essa é a palavra do inimigo para você. Você está velho, você está velho para pregar o Evangelho, você já fez muito, não precisa fazer mais nada, você já tem um crédito lá no céu. Essa é a mentira do encardido. E o encardido é tão astuto que ele fala para o jovem, é cedo para pregar o Evangelho, é cedo para você se entregar a Jesus, é cedo para servir a Jesus, como esse pastor maluco está falando. E para o velho ele fala assim: você é velho, não serve mais. Essas são as mentiras que o diabo vai pregando em cada crente, em cada um de nós. Em cada um de nós. Saiba de uma coisa: essas são as mentiras que o diabo vai colocando no seu coração e na sua vida para te paralisar, para te deixar estagnado nos bancos da igreja. É isso, é essa a artimanha dele. Mas Jesus pode fazer ainda coisas maravilhosas através da sua vida, através dos seus talentos. Depende de você. Nas mãos de Deus tudo se renova, tudo se torna novo, né? Eu até brinco com alguns irmãos dizendo: eu
sou um jovem de 50 e 19 anos. Todos nós podemos ser jovens, e para Deus nós não temos idade. Para Deus nós temos a eternidade. Em Deus nós temos a eternidade. E se você está pensando em descansar, você vai ter a eternidade para descansar. Agora, aqui, nesse momento, é hora de trabalhar. Muitos crentes não vê a hora de se aposentar. Ao invés de ele pensar em se aposentar para servir a Deus, né? Deus o abençoa com a aposentadoria, com um dinheirinho a mais. Aí ele compra um sítio, uma casa na praia. Ah, mas o diabo gosta disso. Porque daí todo fim de semana tem que ir para o sítio. Todo fim de semana tem que ir para a praia. Não pode deixar, eu tenho que ir para a praia. Eu tenho que gozar a vida. E assim o trabalho do Senhor vai morrendo. E até o dinheiro que eu disse que era para dar para a igreja, gasta no sítio. Nas mãos de Deus, tudo se renova. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40:30. Irmãos, nós estamos falando hoje, essa noite com os irmãos, a respeito do caráter de Deus. Ele não esmaga a cana quebrada e nem apaga o pavio que ainda fumega. Esta é a hora de deixar Jesus tomar conta novamente da sua vida. Não importa a sua idade, não importa a sua situação espiritual, não importa a sua situação material. O que importa é que você queira colocar a sua vida nas mãos de Deus para servi-lo cada dia melhor e para gozar de uma alegria que só Ele pode dar. Ele pode fazer você se tornar não uma cana quebrada que emite sons, belos sons que alegram o coração, belos sons que falam de Jesus para as outras pessoas. Ele quer que você não seja um pavio fumegante que está só soltando fumaça, não. Ele quer que você tenha a chama do Espírito Santo, a chama da alegria de servir a Deus. É isso que Ele quer para a sua vida. É essa a vida que você está querendo para você? Uma vida de alegria em Cristo? Uma vida de forte espiritualmente para falar de Jesus, para levar o Evangelho? É isso que você está buscando, que o irmão está buscando? É isso que nós queremos para a nossa vida como cristão? Se é isso que você quer, vamos abaixar a cabeça e vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu sei, ó Pai, que nós temos irmãos aqui hoje que estão verdadeiras canas quebradas, ó Pai, abatidos, vencidos, ó Pai, espiritualmente. Eu sei que nós temos irmãos aqui que não passam de pavios fumegantes, já não brilham mais, já não se alegram mais, ó Pai, já não tem alegria para vir à igreja, já não tem alegria de falar de Jesus para quem precisa. Ó Deus, tem misericórdia de cada um de nós. Fala, Pai, aos nossos corações. Ó Deus, faça com que nos tornemos, ó Pai, verdadeiros instrumentos na Tua mão, que emitem sons maravilhosos que falam de Jesus. Faça de cada irmão que aqui está, ó Pai Celestial, um pavio que tem luz, ó Pai, um pavio que brilha, que ilumina, que fala de Jesus, a luz do mundo. Abençoe cada um de nós, ó Pai, e dá-nos, ó Pai, uma semana nova de reflexão, de rever a nossa fé, de rever o nosso compromisso com Jesus Cristo, o Teu Filho amado. Em nome dele nós oramos. Amém.
Você, terceira igreja, continue sendo uma igreja cuidadora. A igreja só tem sentido quando a gente aprende a amar as pessoas e aqueles que são mais necessitados. Terceira igreja, você continue sendo uma igreja atuante, uma igreja com propósito da missão que esse Deus tão maravilhoso colocou sobre os nossos ombros. Ide e pregai o Evangelho. Essa também é a grande missão da igreja. Sem isso a igreja não existe. A igreja, como nós aprendemos nessa noite pela palavra, a igreja ela tem que ser missionária. Senão ela perde todo o seu fundamento. Senão ela perde todo o seu sentido. Terceira igreja, seja presente na vida das pessoas. Muitas igrejas estão passando por grandes dificuldades, porque ela desviou, perdeu a visão de ser igreja. O grande sentido de ser igreja é enxergar o próximo, amar o próximo e cumprir a missão dada por Deus para cada um de nós. É muito bom festejar e agradecer a Deus por 40 anos, mas sem perder a visão de cuidar das pessoas. Amém? Vamos orar. Te agradeço realmente ao Senhor. Te agradeço por esses 40 anos de vida, por tantos aprendizados, por tantos pastores que aqui passaram e deixaram a sua marca, seus ensinamentos para o nosso crescimento, para a nossa maturidade como igreja. O Senhor continue abençoando a vida desses pastores que por aqui passou e deixaram a sua marca. Te agradeço de uma maneira muito especial por estar conosco nessa noite o primeiro pastor que conduziu esse rebanho, o reverendo Valdomiro. Foi um bom exemplo, um exemplo animador, um exemplo de luta, um exemplo de dedicação. O seu ministério sempre foi um ministério dedicado e deixou marcas que nós seguimos, ó Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida dele e por todos os outros pastores que nos ensinaram grandes coisas. Por isso que estamos aqui, Senhor, sendo uma igreja vibrante, uma igreja com propósito, uma igreja que aprendeu a cuidar das crianças e tem que aprender a cada dia mais cuidar das crianças necessitadas, num mundo tão confuso, num mundo tão difícil, Senhor, mas que nós como igreja possamos continuar sendo luz aqui nesse lugar, uma luz que brilha, uma luz que transborda alegria, uma luz que resplandece nos lares onde existem grandes dificuldades. Ó Senhor, que nós possamos ser uma igreja vibrante, amando o nosso semelhante como o próprio Cristo nos amou. Abençoe, Senhor, todas as famílias que congregam aqui nessa igreja. Muito obrigado, Senhor, por essa história tão linda que cada dia está sendo escrita por Ti mesmo, Senhor, através das nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque nós podemos fazer parte dessa história. O Senhor nos convidou para sermos participantes dessa história e nós estamos alegres nessa noite por esses 40 anos. Abençoe as nossas crianças, que nós possamos ter essa responsabilidade em nossos corações de mostrar o verdadeiro Evangelho para as nossas crianças, para os nossos filhos, para os nossos jovens, para os nossos adolescentes. Ó Senhor, que realmente, ó Pai, a terceira igreja tenha propósito dado e oferecido por Ti, Senhor. Abençoe-nos em tudo, Senhor. Queremos te agradecer pelos dízimos e ofertas.
por esse compromisso que cada um de nós, como membros, assumimos um dia de manter esse trabalho, manter todos os projetos sociais, todo esse dinheiro bem administrado para conduzir esta igreja, Senhor. Abençoe-nos, ó Senhor. Dirige o nosso caminhar, dirige os nossos passos, sempre com propósito, atuante e vibrante. Nós te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Todos nós possamos sair daqui essa noite para servir a Deus com alegria, com entusiasmo, servir na força do Espírito. E nós caminhamos para o término do nosso culto e nos despedimos cantando o último hino, o hino 294. E agora, irmãos, recebei a bênção. E que a graça de Deus, o nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, o Filho, a comunhão, as consolações e as alegrias do Espírito Santo possam inundar os nossos corações e os corações de todo o povo de Deus espalhado por esse universo, hoje e para todos sempre. Amém.
Faz tempo. Fala que a tia Cris deu aula pra você, fala. A Cris deu aula. E a tia Nilda, né? É, a tia Nilda também. Tudo contemporâneo. Aham.